Onde está o Senhor? É o tema da mensagem de hoje. Você já sabe os temas que estão regendo nossos cultos. O nosso Salvador é um Salvador suficiente e nós estamos completamente equipados, completamente prontos, como você ouviu na pregação de hoje de manhã. E agora nós vamos olhar um pouco mais disso, mas da perspectiva de um texto do Antigo Testamento. Então, Jeremias capítulo 2, de 1 a 8. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versos de 1 a 8. Lembre-se do tema da nossa mensagem: onde está o Senhor? Jeremias capítulo 2, versículos de 1 a 8. Você tem um texto favorito na Bíblia? Claro que tem. Vem me dizer que não tem, não. Tem um texto que logo pula na sua mente, que logo vem, você vai dizer, não, mas sim, você tem. Não é pecado ter um texto favorito na Bíblia. É pecado se você olhar para um texto como se ele fosse mais palavras de Deus do que outro. Alguns de nós temos dificuldades, né? O livro de 1 Crônicas começa com uma genealogia sem introdução alguma. Adão, 7 anos, já começa assim. Tem um propósito disso. Lembre-se que Crônicas foi escrito depois do cativeiro, e uma das coisas que o cronista e que o Espírito Santo, através dele, quer deixar bem claro, é que o povo que foi é o mesmo povo que está voltando. A ideia é, Deus cumpriu a promessa. Deus não chegou lá e trocou o povo, Deus não deixou de cumprir a sua promessa, Ele disciplinou o seu povo no cativeiro na Babilônia, mas Ele trouxe o mesmo povo, e isso é tão importante que aquelas várias genealogias e nomes de famílias estão ali, para que você saiba disso. Mas eu posso entender se algum crente achar que aquilo ali é menos palavra de Deus. Eu posso entender que esse crente está precisando se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Talvez não tenham ensinado isso para ele. Não é o seu caso se você é membro dessa igreja. Então aprofunde-se na palavra de Deus e olhe para cada texto da Bíblia como sendo palavra de Deus. Há algum tempo aí apareceu, e ainda estão por aí em algum lugar, espero que longe, um grupo chamado Cristãos da Letra Vermelha. Porque houve uma tradução, e ainda há, uma tradução que coloca as palavras de Jesus em vermelho. Quando eu vi isso pela primeira vez, o pensamento que me veio foi o seguinte: vai gastar muita tinta vermelha, porque você tem que imprimir todas as palavras da Bíblia em vermelho. Todas elas são a palavra do Senhor Jesus. É o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que inspirou essa palavra. Esse texto inspirado é produto do próprio Deus Trino. Então, querer colocar a palavra de Jesus em vermelho e destacar das outras, acabou confundindo a mente desses camaradas, né? E o que eu conheci deles, ou com quem eu tive contato, me mostrou que eles não eram cristãos da letra vermelha, eram cristãos vermelhos, se você me entende. Pois é. Toda a Bíblia, toda a Escritura é a palavra de Deus, toda ela está aí para equipar você. Mas se você disser, eu tenho um texto favorito, eu entendo. Né? Eu tenho aqueles textos que me chamam a atenção. Eu tenho aqueles textos para os quais eu corro quando estou angustiado, quando estou com dúvidas. Eu tenho aqueles textos para os quais eu corro e dos quais eu me lembro quando eu estou alegre. Né? Eles saltam das Escrituras. Eu tenho o texto que me mostrou que Deus queria que eu fosse pastor. Hoje eu nem creio mais nesse tipo de coisa. Mas acontece porque Deus é soberano. Você sabe que o que nós ensinamos e o que a Bíblia ensina, na verdade, é que o chamado de um pastor se dá pela igreja local. Deus capacita o pastor, a igreja reconhece. Quando a igreja reconhece, esse é o chamado do pastor. Mas eu tenho o texto de Atos 26, 19 a 26. E quando a gente olha para as Escrituras e para esse texto aqui, você se lembra talvez do texto mais próximo dele, mas não do texto que nós vamos ler. Talvez o texto que venha depois. Talvez o texto que diz assim, um pouco depois: porque o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Ou na versão antiga, cisternas rotas. Viu como o pessoal sabe essas palavras antigas? Né? Elas ficam na mente, né? Cisternas rotas, cisternas rachadas. Aquela água que cai lá, nem aquilo elas conseguem reter. Esse texto é muito conhecido. Mas ele está justamente no contexto do que nós vamos ler agora, a partir do verso 1 do capítulo 2 e até o versículo 8.
E diz assim a palavra do Senhor: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, veio a Jeremias, que é o profeta que está registrando essas palavras, ou que recebeu a profecia e as fez registrar. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, vá e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Lembro-me de você, meu povo, de sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor e os tornando eles mesmos sem valor. Eles não perguntaram, onde está o Senhor, que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém passava e na qual não morava ninguém. Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Os sacerdotes não perguntaram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. Essa é a palavra do Senhor. Não fica difícil imaginar, porque mais adiante ele vai dizer, o meu povo cometeu 2 males. Me abandonaram a fonte de águas vivas e abriram para si cisternas rotas, cisternas rachadas que não podem manter, não podem reter as águas. Você olha o texto diante de nós e você se pergunta, que amor é esse? Que povo é esse? Que amor é esse de Deus? Que povo é esse que ignora esse amor depois de ter sido beneficiado por ele? Evidentemente que queremos aqui, nessa noite, irmãos, quando temos diante de nós o tema de que o nosso Salvador é um Salvador suficiente, e de como vimos na mensagem de hoje de manhã, meu irmão, você é a resposta de Deus para as dificuldades, para o crescimento, para os enfrentamentos do seu irmão. Meu irmão, os seus irmãos são a resposta de Deus para os seus enfrentamentos. Deus equipou a igreja dele em Cristo Jesus. Cristo desceu, Cristo conquistou na sua obra salvífica homens e mulheres como troféus para si mesmo, subiu aos céus e os colocou assentados nas regiões celestiais. Eu estou citando o ensino de Efésios, particularmente do capítulo 4. Equipou esses homens e mulheres e os devolve à igreja como dons dados à igreja. É por isso que eu disse pela manhã, você é o dom de Deus. Você é a resposta de Deus para o tratamento dos seus irmãos ao longo da jornada. Os seus irmãos são a resposta de Deus para tratar de você ao longo da jornada. A igreja foi perfeitamente equipada pelo nosso Senhor, que é totalmente suficiente em tudo que Ele faz para a salvação. Por que trazemos esse texto aqui hoje? Justamente porque ele é o que antecede aquele pecado que nós cometemos. Nós abandonamos a fonte de água viva. Nós abandonamos aquele que é a nossa própria razão de existir. Nós abandonamos a pedra angular, em cima da qual nós, pedras vivas, vamos sendo colocados pelo próprio Deus, enquanto Ele constrói casa espiritual, esse vocabulário petrino, esse vocabulário da primeira carta de Pedro, com o qual eu espero você tenha se acostumado, ou se pelo menos conhecido um pouco mais na série de pregações que estamos fazendo pela manhã. Abandonamos a Ele, damos as costas a Ele, interesses nos chamam. Não somos muito diferentes do antigo povo da aliança. Note como o texto começa. Primeiro, o profeta diz, e 2 vezes ele faz isso no modo mais clássico do profetismo israelita na antiga aliança. A palavra do Senhor veio a mim dizendo. Ele não se preocupa em dizer como essa palavra veio, se foi por revelação, num sonho, se foi por revelação no encontro com o Cristo pré-encarnado, como algumas vezes
o Antigo Testamento relata. Ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado em que você aprenda que Deus fala em sonhos. Meus irmãos, se Deus quiser falar em sonho, Ele vai falar. Mas não será alguma coisa que você realmente precisa, que seja essencial à sua vida. Geralmente, quando Deus tem que usar um desses caminhos, é porque você está enfraquecido ou ignorante da palavra dele. Quando Deus fez isso comigo, na minha própria experiência, é porque eu estava ignorante da palavra dele. Não haviam me ensinado e ainda eu mesmo não me aprofundei como devia. O Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, mas não é o modo de Deus agir. O modo de Deus agir é a palavra dele vem a você e ela agora está completa, plena, aqui nas Escrituras. Não precisamos de nada além disso. Não fique buscando sonhos e novas revelações. O que você pode encontrar pela frente é um demônio pronto para se fazer passar pelo Espírito Santo. Por isso a Bíblia não se preocupa em dizer como, mas se preocupa em dizer a palavra do Senhor veio a mim, diz o profeta, dizendo. E o que é que o Senhor diz ao profeta? A primeira coisa é a missão do profeta. Vá e proclame diante do povo de Jerusalém. O profeta é a boca de Deus. O profeta repete o que Deus fala. Por isso, pela segunda vez, ele vai deixar isso claro. Assim diz o Senhor. Essa é a fórmula, sempre. Que um verdadeiro profeta se apresenta, ele diz, assim diz o Senhor. Um falso profeta pode usar essa fórmula, mas, meu irmão, Deus leva muito a sério isso. Deus leva muito a sério quando alguém diz, assim diz o Senhor, e diz outra coisa qualquer. O próprio profeta Jeremias, mais à frente, no seu livro, vai falar sobre isso. Eles dizem que tem sonhos, eles dizem que eu falei com eles, eu não falei com eles, e aí Deus vem. É como um pastor que suba ou que trepe no púlpito da sua igreja, como eu costumo dizer, abre a Bíblia, lê a Bíblia, mas não fala o que a Bíblia fala. Fala qualquer outra coisa. Hebreus diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O livro não diz que horrenda coisa é cair nas mãos dos homens, horrenda coisa é cair nas mãos do diabo. O livro diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nosso Deus é um fogo consumidor. Assim diz o Senhor. E aí vem uma espécie de canção de amor. Como se fosse um namorado com a sua namorada, um noivo com a sua noiva. Mas é o Senhor dos exércitos. É o Deus criador dos céus e da terra. A primeira coisa que você precisa notar aqui é como Deus é bondoso, como Deus se aproxima de pecadores como nós, que a simples aproximação dele já deveria nos pulverizar. Ele vem a nós de modo que nós consigamos ouvi-lo, ele vem a nós de modo que nós consigamos entendê-lo. O nosso problema raramente é de compreensão, quase sempre é de rendição. Lembro-me de você, meu povo, de sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. A referência é ao Êxodo. A referência é a Israel saindo do Egito e seguindo o Senhor. Como um noivo que, preocupado, leva a sua noiva por um caminho perigoso, mas que está ali por ela, que está pronto para suprir as necessidades dela, que está pronto para guardá-la, para protegê-la e para guiá-la pelo caminho certo. Esse noivo conhece o caminho. Esse noivo sabe aonde pode conseguir o suficiente, as provisões para o caminho. E ela o seguia. E ele diz, lembro-me de você. Não é interessante que a Bíblia diz que Deus se lembra do relacionamento com pecadores como nós, mas que está disposto também a se esquecer dos nossos pecados? E dos pecados de vocês não me lembrarei. Eu tinha um professor no seminário que ele chegou uma vez a pregar na capela e leu o texto do profeta Miqueias e disse, o nosso Deus é um Deus desmemoriado. Tem coisas que ficam na sua mente, né? É uma boa tática de homilética. Eu nunca esqueci daquela mensagem, o nosso Deus é um Deus desmemoriado. Como é que o Deus onisciente é desmemoriado? Porque quando Cristo se apresenta diante de Deus, com toda a obra da salvação completamente realizada, e Ele vem abraçado comigo, eu que sou pecador, eu que sou imundo, eu que era perdido, eu que era rebelde, eu que era ignorante contra o próprio Deus e a respeito da lei de Deus, Ele me reveste com a sua justiça. Revestidos da justiça de Deus, de Cristo, ou de Deus em Cristo,
Nós somos apresentados ali, quando Cristo nos apresenta ao Pai, o Pai olha para nós e diz, rapaz, esse aí é tão puro, é tão limpo, ele é digno de entrar aqui. Mas Deus não está olhando para você, Deus Pai não está olhando para mim e para você, está olhando para a justiça de Cristo que nos reveste. Eu e você não merecemos nada, eu e você não prestamos. A dificuldade de muito crente é esse. Eu e você, nós não prestamos. Cristo presta. Por que Ele resolveu amar você e a mim, eu não sei. Essa vai ser a pergunta no céu, não é? Senhor, por que eu? Por que eu, Senhor? Aqui você tem Deus derramando-se em todo o seu amor, fazendo menção do amor de Israel quando saiu do Egito. Vamos lembrar dele da história? Se você fosse fazer esse relato aqui, você ia descrever Israel como essa noiva aí? Lembro-me de você, meu povo, de sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noivo, como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrada ao Senhor, eram as primícias da sua colheita. Você descreveria assim? Aquela noiva que segue. Eu sempre, quando imagino Israel, se eu tiver que imaginar, vou imaginar um noivo levando e uma noiva chata beça. Ela fala de tudo, ela reclama de tudo, ela quer voltar. Quando passa o outro, ela olha e está doida para ir atrás. Essa seria a descrição de Israel. Essa seria a descrição de mim e de você. Prontos a olhar para o lado. Prontos a soltar a mão daquele que conhece o caminho no deserto, daquele que conhece a provisão no deserto, mas de repente a gente viu alguém que a gente achou mais interessante, alguma coisa que a gente achou mais interessante. Como é que Deus descreve aqui? Lembro-me de você, meu povo, de sua afeição, do seu amor de noiva. Olha só. Deus se lembra disso. Né? Nós nos esquecemos de Deus. Mais adiante, no versículo 5, depois de um novo assim diz o Senhor pergunta, que injustiça os pais de vocês acharam em mim para que se afastassem de mim, seguindo ídolos sem valor e se tornando eles mesmos, os pais de vocês, sem valor. E agora vocês herdaram isso. Quando a Bíblia fala sobre pai e filho, quando ela toca nesse assunto de genealogia, de ligação de família, não está se falando só a respeito daqueles que passaram, está se tratando daqueles que estão ali como herdeiros dessas mesmas atitudes. Porque o profeta está falando com um povo que fez dois males. Abandonaram o Senhor e cavaram cisternas rotas. Abandonaram o noivo que conhece o caminho, que conhece a provisão, que é capaz de proteger, para seguir algum outro que passou e que vai se perder no deserto, que vai deixar com fome, que não vai proteger. Então, quando se fala isso no versículo 5, não é uma pergunta tipo, vamos pensar lá no passado, o que é que os pais de vocês... Meu irmão, Deus não tem nenhum interesse em fazer regressão de memória. Sabe aquela regressão? Você vai a algum lugar e o cara põe você sob um estado de hipnose, daqui a pouco você volta, daqui a pouco você está no útero, daqui a pouco você encontra teu avô, teu bisavô, para tentar desfazer o negócio. Gente, que Cristo é esse que não é capaz de resolver comigo a situação? Que eu tenho que fazer algum ritualzinho porque a cruz não foi suficiente. Deus está falando com o povo que está ali diante dele. Deus está falando comigo e com você, que somos herdeiros de toda essa herança, de uma forma ou de outra. E a pergunta dele é, que injustiça os pais de vocês acharam em mim para que se afastassem de mim, seguindo ídolos sem nenhum valor e tornando-se eles mesmos sem nenhum valor? Deus se lembra da gente, a gente se esquece de Deus. O verso 3, voltando, Israel era consagrado ao Senhor e as primícias da sua colheita, as primícias da sua colheita, aquela parte mais, de certa forma, mais importante. Quando o agricultor, no Antigo Oriente Próximo, e ainda em muitos lugares hoje, ele faz a plantação, e aí vem os primeiros frutos, esses primeiros frutos indicam como vai ser o resto. Eles apontam se vamos ter uma boa colheita ou não. Israel era as primícias. Por isso, o lavrador estava sempre atento aos primeiros frutos.
Eles apontavam a qualidade do que vinha depois. Israel era as primícias do Senhor. Todos os que o devoraram, todos os que foram contra Israel, se faziam culpados e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. O mal produzido pelo próprio Senhor. A vingança do Senhor contra aqueles que iam contra o seu povo. Deus era esse noivo, que vai adiante, que conhece o caminho, que sabe a provisão, que sabe proteger, que sabe guardar. Verso 4, então, vai levar para aquele texto que nós já vimos. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus. Qual foi a injustiça que eles viram em mim? Qual foi a justiça que vocês viram em mim? Para que vocês se afastassem de mim? Atrás de gente, de ídolos, de conceitos sem valor. Na outra tradução, inúteis. Tornando-se eles mesmos inúteis. Essa é aquela pergunta retórica, aquela pergunta que você já sabe a resposta. Que injustiça vocês viram em mim? Não vimos injustiça no Senhor. Que falta de cuidado você viu em Deus depois da sua salvação? Você sabe que você pode apontar na sua vida os momentos que você se afastou dele, que você se esqueceu dele. Os dias da semana que você está ocupado demais. Os dias de semana que nós estamos tão atarefados, às vezes até com as coisas de Deus, que não temos tempo para o próprio Deus. Lembro de uma ilustração que alguém contou, ela é meio bizarra, como quase todas as ilustrações, mas ela funciona bem no final das contas. Aniversário de uma criança pequena, um bebezinho, aliás, que susto que eu levei com esse bebê aí. Eu falei, um bebê, não é um bebê, é um boneco, mas parece. Primeira vez que eu olhei assim, é que essa criança fazendo sentadinha desse tamanho, tão durinha assim, não é possível. Pois é. E a criança pequenininha, então, estava fazendo aniversário, no momento ela dormiu, e a mãe foi e colocou sobre a cama, e aí as pessoas começaram a chegar com seus presentes, e colocaram os presentes lá, perto na cama também, perto da criança, e foram colocando, a um ponto de que os presentes acabaram sufocando e matando a criança. Eu disse que era bizarro, não era? Essas ilustrações são feitas para ficar, uau, assim, se você for meio bobinho. Senão, se você for muito esperto, você vai fazer assim, que ilustração besta, mas vai perder o ponto. O ponto aí é que às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas de Deus que esquecemos do próprio Deus. Ezequiel fala sobre uma classe de sacerdotes que ficou proibida de entrar no lugar santo, aquela primeira área, não é o santo dos santos não. Ficou proibida, porque quando Israel foi atrás de outros deuses, falsos deuses, esse pessoal serviu lá. Então Deus disse assim, vocês vão servir a casa, mas não vão servir ao Senhor. Significava que eles iam atender lá, receber os sacrifícios, matar o animal, destrinchar o animal, fazer aquele negócio todo, mas eles nunca mais entrariam ali no lugar santo. Apenas uma outra família, os filhos de Zadok, que era sacerdote, os filhos dele permaneceram fiéis e eles continuaram ministrando ao Senhor. Nós somos capazes de esquecer o Senhor, nos envolvendo com as coisas do Senhor. Essa é uma das coisas que mais assombra o ministério pastoral. Aqueles irmãos aqui que pretendem ser pastores. O seu ministério pode fazer com que você esqueça do Senhor do ministério. O povo de Israel passou por isso várias vezes. Se envolvendo até com as coisas de Deus. Mas, na verdade, se esquecendo do próprio Deus. Não encontramos injustiça em Cristo, irmão. Pelo contrário, Cristo é a justiça de Deus empacotada direitinha para mim e para você. Olha só. Cristo é a nossa justiça diante de Deus. Cristo é a nossa posição de sermos inquestionáveis diante de Deus. Deus não tem mais nada contra aqueles que creem em Cristo. Deus não tem mais acusação nenhuma. Todas elas foram tiradas totalmente porque Cristo recebeu o castigo pelos nossos pecados. Ele assumiu a culpa, ele recebeu o castigo, ele pagou totalmente a dívida. Como dizemos sempre na ceia, ele foi à cruz para que nós viéssemos à mesa. A resposta à pergunta feita pelo próprio Deus, que injustiça eles viram em mim, aponta para a ausência de uma pergunta que deveria ter sido feita e que é o tema da nossa mensagem. Onde está o Senhor?
ela é repetida no versículo 8. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? Então a pergunta foi: o que vocês viram de errado em mim? E a resposta que o próprio Deus dá na sua palavra é: eles não perguntaram onde está o Senhor. Essa pergunta aqui, ela vem qualificada. Você está vendo aí? O Senhor que nos tirou da terra do Egito, nos guiou pelo deserto, por uma terra árida, cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras da morte, por uma terra em que ninguém passava e na qual não morava ninguém. Onde está o Senhor? Eles não perguntaram isso. Eles não fizeram essa pergunta. Para começo de conversa, a pergunta onde está o Senhor significa um tipo de invocação que, na verdade, expressa a certeza de que Deus está ali. Você sabe que Eliseu, que sucedeu Elias, fez essa pergunta logo depois de ter recebido o manto de Elias. Ele havia pedido isso: Elias, eu quero ser o seu herdeiro profético, eu quero dar continuidade a esse ministério. É isso que ele quer dizer quando ele diz, quando ele pede a Elias porção dobrada do Espírito. É como se ele estivesse querendo os bens do primogênito de uma família. Então é isso que ele quer. Elias disse: isso é difícil, hein? Isso é duro, hein? Pediu um negócio difícil aí, mas vou fazer um negócio com você. Se quando eu for arrebatado, você me vir sendo arrebatado, então eu jogo meu manto para você. E aí é com você. Já que você quer isso. Tem um jovem na nossa igreja aqui, muito jovem, que ele quer ser pastor já há muito tempo. Eu não vou dizer o nome dele, ninguém vai descobrir. Mas eu tive que fazer uma viagem e ele, como é um bom motorista, muito bom motorista, eu não podia dirigir, estava recém-operado, ele foi dirigindo para mim. E acontece que, onde eu estava na casa de pastores conhecidos dos irmãos. Então, a primeira casa onde eu fui foi a do pastor, do meu amigo, pastor Tiago Santos, né? Quando eu cheguei lá, eu falei: está aqui o jovem fulano, vamos chamá-lo de fulano. E eu falei: ele disse que quer ser pastor. O pastor Tiago virou para ele e disse assim: você tem certeza disso? É isso que você quer mesmo? Pensa bem. Fui na casa do outro pastor, que nos convidou lá, pastor Franklin Ferreira, meu vizinho de porta, no meu apartamento lá em São José dos Campos. Olha, esse fulano aqui, ele quer ser pastor. E o Franklin virou para ele e falou: você tem certeza que você quer ser pastor? Ainda dá tempo. Eu me lembro que a mensagem que eu preguei aqui na ordenação de pastor Jonatas, qual foi, Jonatas? Se é que você se lembra? Não seja pastor. Não seja pastor se, não é? Não seja pastor se, e uma série de coisas, né? Eu não me lembro nem porque eu comecei a falar isso. Daqui a pouco eu me lembro. O tema aqui, o problema aqui, o ponto aqui é o seguinte: onde é que está o Senhor? A pergunta veio qualificada, mas a pergunta não foi feita. A pergunta não foi feita, nem pelo povo, nem pelos sacerdotes, mais adiante. Eles deveriam se lembrar daquele que os tirou da terra do Egito, porque essa era a identificação deles após o êxodo. Até então eles eram o povo, Deus se apresentava para eles como sendo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Agora Deus se apresenta para eles como aquele que vos tirou da terra do Egito. É o cabeçalho dos 10 mandamentos em Êxodo 20, não é assim? Ouve, Israel, eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Feito o cabeçalho, entra o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Pronto, está lá colocado. Mas a pergunta não foi feita. Nós não gostamos de responder a certas perguntas. Como essa pergunta, por exemplo: você quer ser pastor mesmo? Ninguém me perguntou isso. Pelo contrário, quando eu disse que eu queria ser pastor, o pessoal: oh, que bênção, que maravilha, né? Essa pergunta eu tinha feito para esse jovem antes dos outros pastores fazerem. Você tem certeza disso? Nós não gostamos de responder certas perguntas. Quando um casal vem para que eu faça o aconselhamento pré-nupcial, eu digo: olha, esse é o momento de fazer as perguntas difíceis. Aquelas perguntas que você não quer ouvir. Aquelas perguntas que muito menos você quer resolver. Que você quer responder. Mas você tem que fazer essas perguntas. O povo não queria perguntar isso, porque se o povo pergunta isso, a ingratidão deles ia ficar evidente.
Onde está o Senhor? Agora eu lembrei por quê fui por aquele caminho. Porque Eliseu queria uma coisa difícil. O ministério é difícil. O ministério profético era difícil. O ministério pastoral é difícil. A ponto de Paulo, escrevendo a Timóteo, dizer: se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Paulo não está fazendo nenhum elogio, não. A gente pensa que é isso, né? Olha, uau, poxa, que legal. Não, Paulo está dizendo o seguinte: você tem noção do que você está pedindo? Isso é tipo ser astronauta. Saúde perfeita, visão perfeita, reflexo perfeito o tempo todo. Isso é tipo ser desembargador. Embora desembargador hoje não seja nem um bom exemplo para a gente dar. É para você estar lá em cima, para você conhecer tudo, é para você saber tudo, é para você viver tudo. A ponto de Tiago, na sua carta, também alertar: muitos de vocês não queiram, não desejem ser mestres, sabendo que receberemos maior juízo. Eliseu pediu: eu quero ser. Então eu penso que ele andou tropeçando o resto do caminho. Porque ele andou olhando para Elias. E toda hora ele tropeçava. Ele não estava olhando para o caminho, porque Elias podia ser tomado a qualquer momento. Sim, ele foi tomado numa carruagem, né? Que a gente fala, uma carruagem de fogo e tal. Nós temos uma aqui na igreja, né? E aí, os mais antigos sabem. E aí ele foi tomado, mas ele podia ser de outro modo. Ele podia simplesmente desaparecer ali, Deus podia levá-lo simplesmente assim. Então Eliseu deve ter ficado o tempo todo olhando para ele, querendo segurar ele. Não, me toca não, não vale. Assim você está roubando, não. Você tem que olhar, você tem que ficar atento. Você quer realmente isso? Normalmente, quando ele é tomado, Eliseu está olhando carros de Israel e seus cavaleiros. Né? E Elias, ele quer mesmo, joga o manto para ele. Quando ele pega o manto, ele vai atravessar o rio. A primeira coisa que ele faz, o primeiro ato que ele faz, é dizer: onde está o Senhor, Deus de Elias? A ideia é o seguinte: ele abandonou a terra, ele foi embora junto com Elias, ele levou Elias e acabou a voz profética aqui realmente. E tem um bando de mais ou menos uns 100 profetas que estão olhando à distância. O texto registra isso, que eles estão lá olhando para ver, será que ele vai ser? Ele pega aquilo, o manto de Elias, fala isso, bate contra a água e o rio para, ele atravessa. É o sucessor. Mas ele teve que fazer a pergunta difícil e ele teve que dizer: eu quero isso. Israel teria que fazer essa pergunta: onde está o Senhor? Você podia fazer essa pergunta na sua vida. Você poderia fazer em alguns momentos, mas talvez você não quisesse fazer. No momento do erro, no momento do pecado, no momento do afastamento, no momento da infidelidade, você não quer nem ouvir o nome de Deus perto de você. Você não quer. Você não quer perguntar: onde está o Senhor? Talvez se uma tragédia acontecer, aí você venha correndo para Deus, porque aí não tem mais ninguém. Mas, em geral, se nós nos afastamos do Senhor, se nós queremos tomar uma decisão errada, se nós queremos ir por um caminho que a gente sabe que não é o caminho do Senhor, a gente não vai falar sobre Deus. A gente não quer saber dele. Israel não queria fazer essa pergunta. Muitos de nós, às vezes, não queremos fazer a pergunta: onde é que está Jesus? Onde está o Senhor Jesus hoje na minha vida? Onde está o Senhor Jesus agora na minha vida? Onde está o Senhor Jesus nessa decisão que eu tenho que tomar? Onde está o Senhor Jesus no meu coração que está amargurado porque eu acho que Deus não fez o que Ele devia ter feito comigo? Ele não me deu aquilo que eu queria que Ele desse. Onde está o Senhor? E quando você não faz essa pergunta, quando você não se lembra daquele que protegeu você, que guiou você nessa terra, onde ninguém mais nem vivia, ninguém mais podia ajudar você, guiar você, orientar você, o que acontece depois é degradação cada vez pior. Eu os trouxe para uma terra fértil para que vocês comessem o seu fruto, diz o verso 7. E as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Se você esquece de Deus, meu irmão, não importa o lugar, a terra que mana leite e mel vira um inferno. Vira uma terra de sequidão e de sombras como o deserto. Porque não é o lugar, sempre será a pessoa. E se a pessoa está sem Deus, aonde quer que ela ponha os pés, por mais maravilhoso que pareça, se torna sequidão e sombra e sombras de morte. A coisa piora, porque agora relata-se a condição, inclusive daqueles que deviam estar conduzindo o povo. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor?
Os que tratavam a lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal. Você não vai perguntar. O culto a Deus se perde, a doutrina se perde, o ensino se perde, o evangelho se perde, Cristo é perdido. Embora o nome dele possa ser citado aqui e ali, mas você não vai fazer a pergunta, ele está realmente aqui. Imagine Paulo falando nesses termos para a igreja de Corinto a respeito da ceia do Senhor. Ele disse que quando vocês se reúnem para a ceia, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque cada um chega e antecipadamente toma a sua própria ceia. Quer dizer, deixou de ser a ceia do Senhor para ser a ceia de cada um tem a sua agora. Agora imagine ele falando nesses termos. O Senhor Jesus está no meio disso aí que vocês estão fazendo? Isso que vocês estão fazendo é realmente a ceia do Senhor? Paulo, deixa de ser chato, para de perguntar esse negócio, não vem falar, não. A gente está aqui no meio do ritual, deixa aí, depois a gente pensa nisso. Mas você sabe como é que termina, né? Os profetas profetizaram por Baal, não tem ninguém dizendo assim diz o Senhor, e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. É assim que termina. E é assim que termina a nossa perícope. Lembra da palavrinha? Lembra? Não tenta colocar isso, eu já datei. Não tenha uma filha e coloque esse nome nela, não, que ela vai ficar chateada com você. A perícope, o texto que você... Eu parei aqui nesse texto. O pastor vai parar assim? Vou parar assim. Você já sabe o que vem depois. O meu povo cometeu 2 males. Me abandonaram a mim, o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Faça a pergunta, onde é que está o Senhor? Onde está o Senhor Jesus? Onde está o Senhor Jesus hoje? Onde vai estar o Senhor Jesus amanhã na sua vida? Porque hoje é tão fácil, não é? A gente cantou hinos maravilhosos, a gente leu a palavra do Senhor, as orações foram feitas, a mensagem está sendo pregada. Mas e amanhã, onde é que está o Senhor Jesus na sua vida? Onde é que está o Senhor Jesus daqui a pouco, quando você ficar sozinho com o seu computador dentro de casa? Nós cantamos hoje, há momentos que na vida parecem... Lembra? A gente quer fazer o quê? A gente quer... O que a gente tem que fazer? Sim, o hino é bom, a música é boa, o que você tem que fazer? Clamar. Pede ajuda, clama o nome de Jesus. Minha mãe tinha esse costume. Ela dizia, clame o nome de Jesus, filho. Ela falava isso, clame. E durante um tempo eu achei que aquilo era uma excentricidade dela, não, mas ela realmente acreditava naquilo. E é bíblico. Clama o nome de Jesus. É mais ou menos perguntar, onde é que está o Senhor? Onde está o Senhor Jesus? Mas você não vai querer fazer essa pergunta se o que você quer é continuar errando contra o próprio Senhor Jesus. Você vai ter que desistir de você mesmo, você vai ter que se arrepender do seu pecado, confessá-lo, abandoná-lo, para tomar um rumo certo dentro desse deserto, no meio desse deserto dentro do qual nós estamos e no qual nós estamos nessa jornada até chegar o dia final. Meu irmão, faça a pergunta. Minha irmã, faça a pergunta. Onde está o Senhor na minha vida? E tenta responder como Davi no Salmo 16. O Senhor tem-o sempre à minha direita. Olha só que resposta boa. Onde é que está o Senhor? O Senhor tem-o sempre à minha direita. Estando Ele ao meu lado, não serei abalado. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos cantar. E depois passaremos ao nosso momento de oração. Senhor, recebe a nossa adoração e o nosso louvor, porque o Senhor cuida de nós. Nós nos esquecemos de Ti, mas o Senhor nunca se esquece de nós. O Senhor, a Tua palavra diz, tem os nossos nomes gravados nas Tuas mãos, Senhor. Foram escritos ali com o sangue de Jesus e ninguém pode tirar dali, Senhor. O Senhor nos conhece por nome. O Senhor conhece cada um de nós. E alguns de nós, muitas vezes, tentamos fugir de Ti. Na desobediência, desagradando ao Senhor, fazendo coisas que a Tua palavra diz que não devemos fazer. Deixando de trazer glória ao Teu nome, trazendo até desonra. Tem misericórdia de nós e fortalece-nos, Senhor. Ó, reaviva no coração de cada um o fato de que o Senhor sempre se lembra de nós e que o Senhor nos ama. Para que esse amor nos constranja. E se há alguém aqui precisando abandonar algum pecado específico, que o Senhor socorra essa pessoa para que ela faça isso. Abandone o pecado, confesse o pecado, arrependida do pecado, Senhor. Aviva em nossa memória sempre o fato de que o Senhor está conosco, o Senhor nos guia. E mesmo quando queremos soltar a Tua mão,
Tu não nos deixas fazer isso. A Tua palavra diz que nós estamos nas mãos de Jesus, das mãos de Jesus ninguém pode nos arrancar, Senhor. Por isso nós exaltamos o Teu nome, por isso nós Te louvamos e pedindo que o Senhor, em bondade e misericórdia, nos abra os olhos para que procuremos sempre por Ti e para que tenhamos prazer em declarar: o Senhor está sempre à minha direita. Que o Teu nome seja louvado em nossas vidas, assim é a nossa oração em nome de Jesus.